Fala sério, se tem uma coisa que é chata, você ficar ouvindo barulho dos vizinhos, não é? Ah, Ralf, nem me fale. Pois é, às vezes você mora num apartamento, numa casa geminada e tem barulho pra tudo quanto é lado, ou mesmo é de um barzinho, um restaurante, alguma coisa que tem perto da sua casa. Então no vídeo de hoje eu quero te ajudar como é que você pode resolver esses problemas aí com acústica. Fala pessoal, tudo bom? Ruído, barulho é um troço muito chato e às vezes você escuta isso de um vizinho, se você mora num apartamento, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Você tá na sala, você tá escutando a pessoa que tá usando o banheiro, o que não é legal. Que nojo. E saiba que muitos desses problemas podem ser resolvidos com a utilização de alguns materiais e até mesmo durante a construção aí da sua casa. Existem até normas que definem níveis aceitáveis assim de ruídos para dentro das construções e que elas têm que ser seguidas. Pois é, se você não sabia, eu vou deixar essa norma aqui embaixo na descrição para você depois ler com mais calma. É a NBR 15.575. Muito legal isso, né? Uau! Isso aí, então fica de olho para ver se o seu construtor está fazendo tudo direitinho aí. No vídeo de hoje eu vou te dar aqui várias soluções que podem te ajudar, e umas que são mais simplesinhas, que podem até amenizar um pouco esse problema, e outras que realmente são muito boas e que vão resolver o problema. Mas sabe uma coisa que você não pode deixar de fazer? É deixar um likezinho nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho, gente. Ainda faz esse vídeo ir para mais pessoas no YouTube e ajudar pessoas que estão tendo problema, por exemplo, com acústica nas suas casas. Se você puder também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo saindo. Mas Ralf, você já não fez um vídeo aí sobre esse negócio de barulho, essas coisas? Sim, mas é um vídeo mais antigo, ele tá até com áudio ruim, assim, eu quis fazer um novo aqui, mais atualizado e bem mais completo para ajudar vocês. Mas vamos lá, pessoal, antes de mais nada, é importante vocês entenderem que existem dois tipos de barulho, né, os ruídos. Tem ali o ruído que é aéreo, que é aquele que se propaga pelo ar, como o nome já diz. Por exemplo, é um barulho de um veículo passando perto da sua casa, música tocando em algum lugar. O segundo tipo de ruído é o ruído de impacto, e esse aí se propaga pelas paredes, pelo chão e até mesmo pelo teto da sua casa. Por exemplo, são pessoas andando ou crianças correndo no andar de cima e por aí vai. Por isso que quando você contratar um arquiteto, uma das primeiras coisas que ele vai fazer para fazer um isolamento acústico é entender da onde que está vindo esse ruído. É do seu piso? É das paredes? É da esquadria? É do teto? E não se preocupe que eu vou falar item por item dentro desse vídeo aqui ainda. Fica até o final, hein? Sabendo disso, pessoal, já é meio caminho andado aí para você fazer um bom isolamento acústico. Para você não gastar de menos sem resolver e nem gastar de mais também sem necessidade. E o ruído, barulho, né? Ele não é só chato. Estudos indicam que ele pode até mesmo comprometer a saúde das pessoas, sofrendo com estresses e muito mais. Por isso que o isolamento acústico ele é tão importante. E é interessante você entender que isolamento acústico e tratamento acústico são coisas diferentes. O isolamento acústico, é o que a gente vai focar aqui nesse vídeo, é você impedir que o som ali ele saia do ambiente ou que o som entre dentro do ambiente. Já o tratamento acústico, ele controla as ondas sonoras ali dentro do próprio ambiente, para que você não tenha, por exemplo, um eco. Isso é muito legal, por exemplo, para uma sala de TV, para um local onde você quer tocar um instrumento e por aí vai. Então, coisas que a gente precisa fazer para tornar o isolamento acústico eficiente, primeiro, é absorver o som, né? Usar materiais que vão ajudar nisso. Outra coisa é vedar qualquer entrada de ar que você tiver, porque por onde entrar ar, vai entrar som. Outra coisa ainda que nós temos que nos preocupar é como esse som ele vai se comportar dentro do ambiente, porque quanto mais lisas foram as superfícies, por exemplo, um porcelanato, um espelho, eles são materiais que eles fazem o quê? O som meio que refletir, reverberar ali dentro. E isso gera muito incômodo também. Então vamos começar aqui falando de alguns ruídos aéreos que vêm da parte externa da sua casa. Vamos começar falando das esquadrias. Nelas aí, pessoal, existem soluções bem simples que vão te ajudar um pouco e outras que realmente vão resolver o problema. Uma solução barata que você pode fazer que ameniza um pouco aí a situação é utilizar fitas adesivas anti-ruído. Elas são baratas e ajudam um pouco, tá? Outra solução assim intermediária que pode te ajudar é instalar uma outra janela de vidro no mesmo peitoril da sua janela. Mas aí você tem que tomar cuidado para continuar tendo acesso à sua janela principal ali. Outra solução, e na verdade a melhor de todas, é você utilizar esquadrias que sejam acústicas. Elas são próprias para isso. Geralmente você tem um vidro duplo ou insulado, que também ajuda até mesmo no isolamento térmico, tá? E geralmente essas esquadrias, quando são feitas de PVC, são onde você tem a melhor vedação de todas. Tem de alumínio também possuem vidro duplo, mas elas costumam não ter uma estanqueidade tão boa quanto as de PVC. Já nas portas, o ideal é que você substitua aquelas portas que vêm, por exemplo, das construtoras, que geralmente são ocas, por portas maciças de madeira. Uma outra solução que você pode utilizar é pendurar ali na frente da sua porta algum tipo de cortina acústica ou até mesmo espuma. Mas essa acaba não sendo uma opção lá muito bonita esteticamente. Outra coisa interessante que você pode fazer na hora de fixar essas esquadrias é utilizar, por exemplo, aquelas espumas expansivas. Elas costumam ajudar bem mais assim na vedação acústica também. Pode utilizar aquelas borrachinhas na vedação das
portas. Paredes de vidro também, se forem um pouco mais espessas, ajudam também a criar essa barreira sonora. Ou até mesmo vidro duplo, né, pessoal? Outra forma que ajuda pra caramba é você utilizar cortinas aí nas suas janelas, principalmente se forem tecidos mais grossos, ou até mesmo cortinas com mais de uma camada. Linho é um material que acaba sendo muito interessante nesse sentido. Persianas em forma de rolo também podem ajudar. E se for uma cortina que pegue, por exemplo, a parede toda, aí é melhor ainda, tá? Falando em paredes, vamos falar agora desse isolamento acústico aí, que pode vir pelas paredes, pode vir, por exemplo, de um bar que você tem na esquina ali que está fazendo barulho, um vizinho que está fazendo um barulho, ou até mesmo um ambiente dentro da sua casa, um banheiro, um quarto, você quer tocar um instrumento ali sem atrapalhar as pessoas. Isso aqui é uma solução que vai te ajudar bastante. Uma solução que você pode encontrar até mesmo na internet aí é utilizar placas acústicas, que elas são feitas de espuma. Quanto mais espessas, mais elas são eficientes. Isso é ótimo aí para pessoas que querem fazer estúdios, por exemplo. Dá para você colar na parede, tirar depois, enfim. Outra coisa que ajuda muito no isolamento acústico nas paredes é utilizar marcenaria, móveis. Isso ajuda muito. O MDF ele ajuda a absorver o som. Ou mesmo painéis de madeira de modo geral. Madeira é um ótimo material em relação à acústica. Você pode até reparar, por exemplo, que às vezes em teatros, cinemas, você tem esses elementos ali. E se esses painéis não forem lisos, forem, por exemplo, ali ripados de madeira, isso ajuda também não só a barrar o som, mas também evita essa questão da reverberação que eu falei. O mesmo serve para uma parede de gesso 3D ou qualquer revestimento que tenha ali uma textura. Um material que também pode ajudar um pouco nessa questão aí de reverberação é você utilizar um papel de parede que seja mais grosso e que tenha ali algumas texturas. Esse daí, pessoal, ele não é tão eficiente assim, mas ajuda nessa questão do som ficar reverberando. Outra coisa que ajuda bastante também é você colocar estofados na sua parede, principalmente ali atrás de uma cabeceira de cama, né? É possível também trabalhar com tapeçaria, até mesmo tecidos para você colocar na parede que também ajudam a absorver o som. Agora, na minha opinião, a melhor de todas as opções é você fazer uma parede de gesso acartonado. Nelas você tem ali aqueles perfis metálicos e as chapas de gesso acartonado dos dois lados, que podem ser duplas, podem ser até triplas para você ter ideia, que aumentam muito o isolamento acústico. Interessante você no miolo dessas paredes ocas assim, colocar ali materiais que sejam bons isolantes acústicos, como por exemplo uma lã de vidro, que é um material vendido em forma de manta. Ele também é ótimo isolante térmico, tá bom? Você também pode colocar uma lã de rocha. Esse material também é muito bom e ele é vendido também em formato de manta ou mesmo em painéis. Tem essa função acústica e térmica também. Outra opção é a vermiculita. São materiais ali vendidos em placas e em blocos. Também é possível colocar a vermiculita dentro dos blocos ali para poder ajudar no isolamento, ou até mesmo misturando ali na argamassa também. Outro material é a fibra de coco. É um material misturado ao aglomerado de cortiça, sendo uma boa opção na absorção de ondas de baixa frequência. É um material natural e é renovável, então você tem um pouco de sustentabilidade aí também. Falando em sustentabilidade, também tem a lã de PET. É outro material que tem sido muito utilizado aí e ele é muito bom nessa parte de isolamento acústico e ele é sustentável também. Lembrando que EPS, que muita gente conhece como isopor, aí na verdade isopor é o nome da marca, EPS é o nome do material. Ele até pode ser usado também, mas na verdade ele é muito bom como isolante térmico. Como isolante acústico ele é ok. E você pode utilizar esses materiais isolantes, pessoal, até mesmo durante a obra, por exemplo, fazendo uma parede de alvenaria dupla e colocando esses materiais ali no meio. Só que aí, infelizmente, a sua alvenaria vai ficar muito espessa, o que pode te fazer perder um pouco de área útil dentro do ambiente. Por isso que eu acho que essas medidas com drywall sejam mais interessantes, porque as paredes são bem mais finas. Então, de qualquer forma, você vai perder um pouco de área útil, mas vai ser bem menos. E elas são boas opções quando você já tem também a construção já feita. Por exemplo, uma casa geminada, um apartamento, porque você pode fazer uma contraparede ali em cima da sua parede de alvenaria, tá, pessoal? Colocando ali aquela estrutura metálica, botando esse miolo desses materiais isolantes e fechando ali com essas chapas de gesso acartonado. Pode fazer até chapas duplas, triplas, se você quiser. Mas, Ralf, será que eu posso pegar essas placas de gesso acartonado e botar direto na alvenaria, sem essa parte metálica? Não vai ajudar muito. Para ter uma solução bacana, você tem que deixar a estrutura metálica, botar esses materiais isolantes ali no miolo e depois fechar com as placas mesmo. Vai perder um pouquinho de área útil, mas pelo menos vai resolver o problema da acústica. Importante dizer, pessoal, que se você tiver alguma janela nessa parede, não vai ter jeito, você vai ter um peitoril mais largo ali mesmo. Você pode colocar uma pedra ali em cima para dar um acabamento, não tem como fugir muito disso. O legal dessas soluções com gesso acartonado é que você pode fazer em locais que sejam alugados. E depois é só você tirar na hora de entregar o imóvel, passar uma massinha ali onde você parafusou essa estrutura metálica, pintar e tudo bem. E você pode utilizar essas soluções em qualquer ambiente aí da sua casa. Pode ser um quarto que você quer fazer um bom isolamento para tocar um instrumento, pode ser até mesmo dentro do seu banheiro. Um box, você vai utilizar gesso acartonado, usa aquelas placas que são verdinhas, porque elas têm mais resistência em relação à umidade. Mas aí você vai ter que passar um impermeabilizante do mesmo jeito e colar o revestimento depois. Da parte externa do box, você não precisa nem colar revestimento, é igual parede, né? Você pode fazer ali só uma massa e pintura acrílica que tá tudo certo. Mas, ó,
não adianta você fazer todo esse tratamento aí nas suas paredes se, por exemplo, as suas esquadrias não forem vedadas, né? Tem que voltar lá naquela primeira dica das esquadrias, ver quais são os mais indicados para fazer, senão vai continuar entrando ar e entrando som ali dentro do ambiente. Agora vamos falar do isolamento acústico no teto, quando, por exemplo, esse ruído está vindo do seu vizinho no andar de cima. Você pode colocar ali um forro de gesso acartonado também com esses mesmos materiais isolantes que eu acabei de falar. Lã de vidro, lã de rocha, lã de PET. Também é possível colocar espuma expandida de poliuretano, que pode ser feito tanto nas paredes como no teto. Forro de gesso plaquinha também pode ser utilizado, tá? Mas geralmente esses aramezinhos ali são um pouquinho mais chatos se você colocar esses materiais isolantes, mas também dá para fazer. Forros de madeira também são ótimos no isolamento acústico. E também tem forros que são específicos para isso, pessoal, que são chamados de forros acústicos mesmo. Eles são feitos de fibra mineral, são modulares, ou seja, você pode tirar ali para fazer uma possível manutenção. Não são muito baratinhos, tem uma superfície ali um pouco chatinha de limpar e eles absorvem muita umidade também, então não são muito legais assim para áreas molhadas da sua casa. Mas eles são muito, mas muito bons assim na acústica. Você provavelmente já deve ter visto ele aí, por exemplo, em teatros, cinemas, locais assim que realmente precisam muito desse isolamento. Um tipo de forro que com certeza não vai te ajudar e é melhor você descartar logo de cara são aqueles forros de PVC. Mesmo que você coloque ali um material isolante na parte de cima, não é lá tão legal assim. E se a sua casa, por exemplo, não tem laje, é só na telha, se você colocar forro de PVC, então aí mesmo que você vai ouvir tudo quanto é barulho lá de fora. Agora vamos falar dos ruídos que vêm do piso, do andar de baixo, por exemplo, ou quando você mesmo não quer atrapalhar o seu vizinho do andar de baixo. Existem algumas opções que você pode fazer durante a sua obra, por exemplo, no próprio contrapiso, colocar ali uma manta ou mesmo uma espuma. Isso ajuda pra caramba. Agora, uma outra opção que é muito boa, e aí você já pode estar com um piso pronto, é utilizar um carpete, que ajuda demais. Ou se você não quer colocar o carpete, você também pode utilizar tapetes ali, que também ajudam bastante, assim como espalhar alguns puffs, almofadas pelo chão, poltronas, sofás, tudo isso aí ajuda bastante, tá, pessoal? Inclusive ter móveis dentro de um ambiente ajuda muito a evitar aquela questão da reverberação que eu falei para vocês. Pisos de madeira natural também, tacos, são ótimas opções em relação ao isolamento acústico. Pisos laminados também podem ser instalados com uma manta acústica logo abaixo dele, assim. Você nem precisa demolir piso nem nada. Bota a manta e instala o piso em cima. Existem mantas também que podem ser utilizadas assim na instalação de pisos cerâmicas ou porcelanato, como é o caso, por exemplo, da cortiça aglomerada. Pisos vinílicos são uma boa opção, porque eles são pisos emborrachados e também ajudam bastante para absorver o som. E para a gente finalizar o vídeo, pessoal, temos também a questão do paisagismo. Plantas ajudam muito aí nessa questão de absorção de som. Utilizar arbustos mais densos, uma árvore, cria ali uma barreira contra o som. Você pode utilizar também paredes verdes, que inclusive eu já fiz vídeo, vou deixar aqui no card e aqui embaixo na descrição para vocês. E quanto mais densa ela for, melhor é o isolamento acústico. E também pode utilizar aí o teto verde, que ajuda tanto no isolamento térmico como no isolamento acústico. E eu também já fiz vídeo sobre teto verde, que vai estar aqui embaixo na descrição para vocês. Então, pessoal, basicamente é isso. Quando o seu arquiteto for fazer um projeto para você, para pensar no isolamento acústico, é mais ou menos isso que ele vai fazer. Ele vai entender se é um ruído aéreo, se é um ruído de impacto, ele vai medir em decibéis ali, por exemplo, o quanto que esse ruído tem que ser tratado, até para ele calcular a densidade, por exemplo, desses materiais e tudo mais. Mas bem, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você achou esse vídeo útil, achou bacana, por favor, não esquece de deixar um like não. Se você puder compartilhar também, tenho certeza que coisas que foram ditas aqui hoje podem ajudar pessoas que estão com esse problema. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, dá essa força pra gente. A gente tá aqui na luta para chegar aos 300 mil inscritos ainda esse ano. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você quiser me ver mais vezes, tem outros vídeos aqui que você pode assistir para você curtir. E se você não se inscreveu, pô, clica aqui que você se inscreve agora que tá tudo certo. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.